Bom dia, superas! Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Hoje é um dia muito especial, finalmente chegamos à nossa edição especial. Eu estava muito ansioso, muito feliz também, porque certamente hoje a gente vai tratar de assuntos muito pertinentes para o dia de hoje, tá bom? Mas, para quem ainda não me conhece, me chamo Vitor, eu sou do departamento de marketing aqui do Supera e venho apresentando todos esses episódios, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, o Momento Supera, e tenho aqui a presença de muito de vocês, tá bom? Para iniciar, quero fazer um convite, né? Que todo supera, que é supera de verdade, é engajador, tá bom? Então vamos lá. Já vamos compartilhando essa live, já dizendo aos nossos amigos ou parentes que, pessoal, hoje o assunto é sobre a saúde do cérebro e as sequelas da Covid. Então, bora lá. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, compartilha no Facebook, em todas as redes sociais possíveis. E também já não esquece de já dar aquele like legal e também se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios, tá bom? Vamos lá. Quem ainda não sabe qual é a temática do Momento Supera, a nossa ideia principal é basicamente trazer manhãs de diversão, aprendizagem e principalmente fortalecimento do seu cérebro. No caso, o tema do nosso ano, né? A segunda temporada, porque ano passado tivemos a primeira, é construindo sua reserva cognitiva. Em todas as nossas aulas nós temos trazido, né, no caso, alguns exemplos, algumas metáforas para que as pessoas possam entender, afinal, o que é reserva cognitiva, essa capacidade que o nosso cérebro tem de tolerar e lidar com alterações cerebrais, né? Então, hoje nós temos mais um episódio e eu conto com a presença de vocês. Mas, para darmos início, para quem já está acostumado já com o Momento Supera, nós temos agora o nosso bloco Notícias Supera. Nós temos duas notícias incríveis hoje, tá bom? A primeira é, porque quem não sabe, hoje é quarta-feira, dia 26, dia do desafio. Então, lá no site metodosupera.com.br, você vai encontrar a matéria no dia do desafio. 10 estímulos para movimentar o seu cérebro em casa. Incrível, né? Para comemorar o dia do desafio de forma remota, né? O Supera separou 10 desafios para você exercitar o seu cérebro agora, sem a necessidade de qualquer outro jogo ou ferramenta específica. Então acessa lá que vocês vão saber, né, melhor o que se trata o dia do desafio e também de praxe 10 desafios para vocês praticarem em casa. Incrível, né? A segunda matéria é Atleta Supera. Pamela Rosa leva a primeira colocação em torneio em Des Moines, Estados Unidos. Né? A joseense Pamela Rosa mais uma vez brilhou sobre o skate em torneio realizado nos Estados Unidos. Então, pessoal, acompanha essa matéria também. A nossa atleta, né, que está concorrendo aí para estar na Olimpíada de Tóquio. Muito legal, né? A atleta superando de fato os desafios e acessando o tão sonhado campeonato olímpico, né? Então vamos lá, acessa, temos essas duas notícias hoje para indicar para você. No caso, no dia do desafio, 10 estímulos para movimentar o seu cérebro em casa e Atleta Supera. Pamela Rosa leva a primeira colocação em torneio nos Estados Unidos, tá bom? E para aqueles que estiveram na aula passada, nós temos, né, trazido alguns desafios no fim das aulas, né, no final das aulas, e hoje eu quero saber quem fez a tarefa de casa, né? Quem aí não somente fez a aula do Momento Supera na semana passada, mas também está exercitando em casa, porque não basta, né, somente exercitar se você também não faz a prática diária de exercitar o seu cérebro, tá bom? Então vamos aí na telinha agora com vocês o desafio, né? O desafio da semana passada, que é descubra a resposta.
resposta. Quero ver aí, hein? Quem fez o exercício de casa? Aliás, peço desculpas, eu nem conversei com vocês ainda. Eu quero ver de onde vocês são, tem muita gente aqui. Que legal. Ó, tem pessoal de Ipiranga, temos pessoal de Campo Grande, Rio de Janeiro, Paulo Afonso, Bahia, Salvador, Imbuí, Macaé, Rio de Janeiro, Ricardo Maranhão fazendo aquela presença, o Daniel Barreto também fazendo aquela presença especial hoje. Vamos lá, aproveita que eu já tô conversando com vocês aí, olha o desafio na tela e já vão me dando a resposta aqui, hein? Quero saber a resposta. Vamos lá, a Andrea, por exemplo, falou que é 307. Pessoal, muita gente, Santarém, nós temos Cuiabá, Mato Grosso, Serrana, São Paulo. Olha, alguns de vocês já estão respondendo aí o desafio, hein? Temos pessoal de Brasília também, supera do Brasil todo, mais de 350 unidades no Brasil todo, de norte a sul, tem gente de um monte aqui. Olha, a Marcela disse 307. A Luciana Ramundo disse 37. Será que vocês estão corretos? Caxias do Sul, Marli, bom dia, seja muito bem-vinda. Já compartilha aí a live com os amigos, no grupo da família. Vamos unir e vamos fortalecer o cérebro de todo mundo. Essa live precisa chegar na casa de muita gente. Olha lá, a Andrea falou assim, olha, somei 5 mais 2 dá 7 e fez a subtração. 5 menos 2 dá 3. Nossa, temos pessoas de Nova Odessa. Olha que presença ilustre. Nunca tivemos uma pessoa dessa cidade aqui. Que legal. Compartilha aí a live com o pessoal da sua cidade para eles participarem também. Ó, o Tavinho disse 40. Eusébio disse 37. Será que esse pessoal aí tá com o cérebro bem treinado? Bora lá. Resposta na tela. Vamos ver se vocês acertaram, superas. Vamos lá. Para quem disse 37, acertou. Porque a lógica é essa. 5 mais 2 igual a 7 e 5 menos 2 igual a 3. O resultado dá 37. Baseado na lógica que vocês já viram no outro resultado. Para quem aí, ó, acertou, meus parabéns. Mas, para quem acabou errando, tá tudo bem, pessoal. Faz parte do processo. Agora vocês entenderam, aprenderam como funciona e a lógica, no entanto, ela vai sendo aprendida. Tá bom? Parabéns para vocês. Tá certo? Nossa, pessoal de Campo Grande. Poxa, Marcelo, você errou, mas é isso aí. É ressignificar o erro e aprender. Vocês são incríveis, superas. Vamos pro nosso próximo bloco? Quem aí tá afim de uma curiosidade, hein? Curiosidade sobre o cérebro? Bora! A curiosidade, para quem não sabe, aqui no nosso Momento Supera, eu sempre tenho tentado trazer algumas curiosidades para que a gente possa aprender cada vez mais sobre esse órgão, o nosso cérebro, essa super máquina tão complexa e misteriosa ainda em certos assuntos. Mas o que nós já sabemos, eu tenho a missão aqui de trazer para vocês curiosidades, tá bom? Hoje a curiosidade é, vamos lá, quero saber aí o que vocês acham nos comentários, vamos comentar bastante, tá? E vamos deixando o like também nessa live, tá bom? Hoje a curiosidade é, o nosso cérebro não tem nenhum receptor de dor? Vocês acham isso mesmo? Que o nosso cérebro não tem nenhum receptor de dor? Diz aí pra mim que eu vou acompanhar aqui nos comentários, hein? Vamos lá.
o cérebro, o nosso cérebro, né? Essa super máquina aqui, massa, não tem nenhum receptor de dor? Diz aí pra mim, quero saber. Ah, pessoal, e para quem tá ansioso para nossa entrevista com o Dr. Marco Paulo Nancy, já começa a nossa entrevista e muita informação legal, tá bom? Mas para isso eu também peço a ajuda dos superas. Bora lá, se inscrever e compartilhar essa live. Olha, a Marcela disse que não tem, a Márcia disse que sim, o Edson disse que sim, a Ezequiel Santos também acha que sim, o Diego diz mentira. Claro que tem receptor de dor. Será? Nossa, cérebro tem receptor de dor? Vamos lá para a resposta? Verdade. O nosso cérebro não tem receptor de dor. É verdade, não tem mesmo. A dor é sentida por meio das fibras nervosas sensoriais chamado nociceptores. Por incrível que pareça, o cérebro pode até perceber sinais de dor de nociceptores enviados de todo o corpo. Mas, pelo fato do cérebro não ter nenhum, ele não sente dor. Então, o nosso corpo tem os nociceptores, quase uma neuróbica aqui, mas o nosso cérebro não tem essa fibra nervosa, tá bom? Então ele não sente dor. Porém, estruturas que envolvem o cérebro têm receptores de dor e quando ativados, porém, podem parecer uma dor no cérebro. Então, o cérebro em si ele não possui essas fibras nervosas, mas em volta dele, ou regiões aqui próximas, possui. Então, aquela dor no cérebro, na verdade, pode ser dor em volta, mas não exatamente no cérebro, porque ele não tem esse receptor. E aí, o que vocês acharam dessa dica? Dessa dica não, dessa curiosidade. Isso, ó, a Jussara falou aqui, deu uma outra explicação também legal. Tem não. Os receptores de dor estão nos órgãos periféricos, não é? O cérebro só identifica. É isso mesmo. Olha, o Edson aqui, pedindo pra gente mandar um abraço pro filho Gustavo, dele que faz super. Um abraço, Gustavo! Família toda exercitando o cérebro junto, que legal, é isso aí, é sobre isso. Vamos lá então. Após essa curiosidade, vamos dar início à tão esperada entrevista com o Dr. Marco Paulo Nancy. Tá certo? Vocês estão ansiosos? O que vocês estão achando? Agora que vai começar, hein? Então, bora lá já fazendo o compartilhamento da live. Assim, pessoal, vai começar. Bora lá. Eu quero ver essa live bombando, hein? Certo? Agora eu vou começar os preparativos aqui, pessoal. Tá certo. Agora chegou o tão aguardado momento, pessoal. Hoje, né, o nosso convidado é para lá de especial. Estamos recebendo com muito carinho o médico neurointensivista, Dr. Marco Paulo Nancy. Dr. Marco é neurologista e tem atuado diretamente na linha de frente da Covid-19 desde o início da pandemia em unidades de terapia intensiva de Taubaté e São Paulo. Ou seja, é um dos muitos profissionais que estão vivendo os reflexos da pandemia diariamente e falará sobre os efeitos dessa doença para o cérebro. Antes de tudo, gostaria de enfatizar o nosso imenso agradecimento a todos os profissionais de saúde que têm enfrentado essa pandemia com muito amor à profissão e às pessoas, né? Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. O Momento Supera. Receba nosso carinho e respeito por todo o seu trabalho como médico neurointensivista. Tudo bem, senhor Dr. Marco? Tudo certo, um bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês.
Tá certo, doutor. Antes da gente partir para as perguntas, a gente tem no Momento Supera uma coisa que a gente gosta bastante, que é conhecer um pouco sobre o nosso entrevistado, ou até mesmo o educador. Antes da gente partir para as perguntas relacionadas à saúde do cérebro e às sequelas da Covid, eu queria entender um pouco melhor sobre você, no caso, como iniciou essa paixão, né? E como tem sido tudo isso para você, esse papel, na verdade, como profissional, mas como papel social também como médico, né? Como surgiu essa paixão, né? E como isso se mantém até hoje? Legal. Eu tenho atuado na área de neurologia, neurociências de uma forma geral, desde 2009, quando eu iniciei a minha formação no Hospital Sírio-Libanês. E desde então não parei mais trabalhando com pacientes neurológicos, trabalhando na área de UTI neurológica. Isso em São Paulo eu fico realmente só numa UTI neurológica, então é muito gratificante poder ver os pacientes que entram na unidade de terapia intensiva muito graves e muitas vezes com uma perspectiva de sequela muito grande, a gente poder atuar e minimizar um pouco isso, minimizar essas sequelas e muitas vezes até zerar a sequela que esses pacientes poderiam apresentar. O trabalho na área neurológica, neurointensivista, é muito, muito gratificante nesse sentido. Às vezes a gente tem alguns reveses, mas a maior parte das vezes a gente consegue ter grandes vitórias. Ai, que legal. Inspirador, doutor. Inspirador. Agora, partindo para a nossa primeira pergunta, doutor, o que a ciência já sabe sobre os efeitos da Covid-19 no cérebro? A gente está aprendendo muito com relação à doença e a gente está ainda descobrindo durante a pandemia como que esse vírus funciona. Com relação aos efeitos no cérebro, inicialmente a gente achava que os efeitos eram só indiretos, provocados por alteração de pressão, por alteração circulatória. Alguns estudos já estão demonstrando, estudos pós-mortem, demonstrando que o vírus tem a capacidade de entrar diretamente no sistema nervoso. A gente acredita que ele tem essa capacidade de entrar através da base do ápice do nariz, da base do cérebro, e ele acaba invadindo o cérebro ali pela região clivosa que a gente fala, e ali ele consegue se disseminar e se espalhar por todo o cérebro. Então, a gente hoje sabe que o vírus tem uma ação indireta, provocada por alterações circulatórias, por alteração hemodinâmica, como a gente diz, queda de pressão, queda do oxigênio do sangue, mas a gente também tem um efeito direto do vírus e tem uma destruição direta do vírus nas células do sistema nervoso. Então, é um mecanismo duplo de lesão que esse vírus provoca no cérebro da gente. Certo, doutor. Como eu via, o doutor já está ciente, né, que vai haver participação dos Superas, né, do pessoal que tem acompanhado a nossa live. E agora a gente vai com a primeira pergunta, doutor, da Edna, de Jacareí. Olá, pessoal do Supera. Vamos eu direto sou à Edna. pergunta. Olá, tenho 73 anos. Pessoal, Supera. Vamos eu direto sou à Edna. pergunta. Olá, tenho 73 anos. Pessoal, Supera. Fiz 2 testes, deram negativo. E depois, em fevereiro mais ou menos, eu fiz uma tomografia, passei por pneumologista, porque eu tive uma tosse muito forte. E pelo exame, ele falou que eu tive sim. Eu sempre fui muito ativa, sempre bastante compromisso, saía, Pessoal, resolvia minhas como toda coisas. live, a agora, gente apresenta eu tô alguns sempre problemas um pouquinho mais técnicos, devagar, né? então eu queria saber Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo, doutor Marco? Pois é. Mas vamos lá. Doutor, a pergunta da Edna, pelo que ela questiona, né, é basicamente que ela teve um caso, né, de Covid e ela até então chegou a fazer alguns exames, mas eles não estavam
apresentando nada, depois ela acabou descobrindo. E, de certa forma, ela identificou que ela teve perda de memória, né? Que ela sentiu que a memória dela tá um pouco fraca, né? É comum isso acontecer, de fato, com um paciente após, né, ter sido acometido pela Covid? Sim, uma questão bastante interessante para a gente pontuar duas coisas. Primeiro são a relação que a gente tem com os exames, e esses exames eles precisam ser feitos, os exames para diagnóstico do COVID, eles precisam ser feitos no momento correto. Pelo que ela relata, parece que ela fez os exames, vieram negativos, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes um exame negativo do COVID não quer dizer que a gente não esteja com a doença. Então esse é um primeiro alerta que precisa ser feito. E o segundo alerta, com certeza, existem diversas alterações que a gente tem percebido do ponto de vista cognitivo. E aí, memória, percepção, atenção, capacidade de raciocínio nas pessoas que são acometidas pelo vírus e desenvolvem a Covid-19. Aí, voltando, a gente acredita que essas alterações, elas acabem acontecendo por aquele mecanismo duplo, não só a lesão que a gente tem direta pelo vírus, mas também a lesão indireta que o vírus pode provocar no cérebro. Então, infelizmente, sim, a gente tem visto pessoas se recuperarem da Covid-19 e têm apresentado alterações cognitivas, alterações de memória, alterações de percepção. Sim, isso infelizmente tem acontecido. Entendo, doutor. E partindo para a nossa segunda pergunta, esses prejuízos, né, ao cérebro acontecem só em casos graves ou também em casos leves? Infelizmente, podem acontecer em qualquer caso, tanto leves quanto casos mais graves. Por isso, a atenção e a prevenção e o trabalho cognitivo é extremamente importante. É claro que nos pacientes mais graves, aí também os pacientes de mais idade, têm uma maior propensão a desenvolver essas lesões e desenvolver essas sequelas pós a infecção pelo coronavírus. Mas não quer dizer que os pacientes mais jovens, as pessoas mais jovens, eles estejam isentos de desenvolver essas lesões e desenvolver essas alterações depois da recuperação da infecção pelo vírus. Então, aquela questão de prevenção, de tomar muito cuidado, de se isolar, isso é fundamental, porque pode, infelizmente, acometer qualquer idade. Entendo, doutor. E podemos considerar a estimulação cognitiva como uma alternativa para melhorar a memória e a concentração que ficaram prejudicadas? Sem dúvida, sem dúvida. Essa estimulação cognitiva e manter o cérebro ativo, manter o cérebro funcionando, a gente vai conseguir gerar novas conexões. A gente diz que as conexões entre os neurônios, porque um neurônio ele não fica grudado no outro, eles têm um espaço entre eles, e a gente chama esses espaços de sinapses. Quanto mais a gente ativa o cérebro, mais a gente estimula o cérebro, e aí existem diversas formas de manter o cérebro ativo e de manter o cérebro estimulado, mais a gente consegue fazer com que esses neurônios se conectem um com os outros, mais a gente gera sinapses. Então a gente deixa uma reserva, é como se a gente fosse fazendo uma poupança. A gente vai colocando o dinheiro no banco, vai fazendo um superávit, vai mantendo um dinheiro extra para quando a gente precisar fazer uma compra, a gente quiser lá na frente comprar um carro, por exemplo, a gente tem o dinheiro para ir lá e pagar à vista. A reserva cognitiva é a mesma coisa. A gente consegue fazer com que o cérebro da gente faça extremamente conexões, gere conexões até muitas vezes conexões pouco utilizadas, mas lá na frente, se há algum prejuízo, se há alguma lesão, o cérebro já tem as conexões feitas. Então ele tem mais facilidade para ativar essas conexões e com isso a recuperação e as sequelas que podem ficar são muito menores. Então é bastante importante sim essa ativação e essa parte cognitiva, essa reserva cognitiva é de suma importância. Sim, sim. A nossa próxima pergunta, o senhor já deu uma palhinha, né, explicando um pouquinho sobre reserva cognitiva,
Mas se a gente conseguisse, né, dar uma aprofundada, ou de certa forma trazer até mesmo uma analogia, o senhor conseguiria explicar para a gente o que é reserva cognitiva, né? E, de certa forma, qual a sua importância durante a vida? Perfeito. Então, a reserva cognitiva é a capacidade que o cérebro vai ter de poder estar preparado para enfrentar uma situação de adversidade. Então, como a gente estava conversando agora, o cérebro ele tem capacidade de fazer conexões entre os neurônios. A gente tem, e só para a gente aprofundar um pouco mais, em torno de 5 a 10 bilhões de neurônios no cérebro da gente. Se a gente imaginar que cada neurônio desse pode fazer de 1.000 a 10.000 conexões, imagina a quantidade enorme de conexões que a gente tem no cérebro. Então, é uma rede completamente complexa de funcionamento. A reserva cognitiva é a capacidade que a gente tem de estimular essas conexões. Então, se a gente mantém o cérebro quieto, sem estímulo, sem que a gente faça o exercício para o cérebro, o neurônio vai fazer 10, 15 conexões. Conforme a gente vai estimulando o cérebro, a gente vai fazendo todo o trabalho para fazer essa reserva cognitiva, que nada mais é do que essas sinapses. Então, a gente pega esse neurônio que estaria fazendo 10, 15 conexões, esse neurônio vai lá para 1.000, 5.000 conexões. Então, a gente mantém, claro, que as vias podem, num primeiro momento, ficarem patentes, elas ficam inativas, mas lá na frente, essa via já está formada, essas conexões já estão formadas, e a gente tem capacidade de utilizar essas conexões numa emergência. Então, a gente tem, por exemplo, pegando aqui quem é do estado de São Paulo conhece o trânsito de São Paulo para Taubaté, para o Vale do Paraíba. A gente tem duas vias, que é a Dutra e a Ayrton Senna Carvalho Pinto. Isso seria mais ou menos a conexão que a gente tem. Quando a Dutra está com problema, a gente vai pela Carvalho Pinto, ou vice-versa. No cérebro é a mesma coisa. Se a gente tem uma via com problema, se a gente tem uma via lesada, por causa de, seja pelo coronavírus, ou seja por alguma outra doença, Alzheimer, Parkinson, qualquer coisa, o cérebro tem a capacidade de usar essas vias acessórias. Só que para a gente usar essas vias acessórias, elas precisam estar lá. Se a gente não faz a reserva cognitiva, o cérebro não tem capacidade de usar, porque é como se a rodovia não estivesse lá. E aí o trânsito fica parado e a gente não tem capacidade de fazer o processamento neuronal. Então, a reserva cognitiva é isso, a gente fazer um monte de vias extras, fazer um monte de rodovias, ciclovias, hidrovias, para que a gente possa, quando precisar, utilizar as vias acessórias para quando a via principal não está funcionando. Importante, ótima analogia, doutor. Para quem é aqui do Vale do Paraíba, realmente, a hora que você falou do trânsito, provavelmente já deve ter entendido que é importante mesmo a reserva cognitiva, né? E, no caso, as pessoas que possuem maior, né, reserva cognitiva, essa poupança, elas respondem melhor à Covid. E por que isso acontece? Sem dúvida, responde. Aí a gente pode fazer um paralelo não só na questão da Covid, mas em outras doenças que acometem o cérebro, como a gente falou agora há pouco. Alzheimer, Parkinson, outros tipos de demência. Por que que isso acontece e a resposta é melhor? Porque a via já está preparada. Então, o cérebro, ele, de uma certa forma, ele está preparado para enfrentar essa adversidade, está preparado para enfrentar esse problema que pode acontecer. Então, imagina, se a gente tem um problema voltando na Via Dutra, e eu não tenho um outro caminho para ser feito, eu preciso construir esse caminho. O tempo que vai demorar para eu construir esse desvio. Agora, se o desvio já está pronto, é simplesmente eu transformar o trânsito que estava vindo pela rodovia Dutra para uma outra via, para um desvio. No cérebro é a mesma coisa. Então, se eu já tenho o desvio preparado, se eu já tenho a via acessória preparada, se a reserva cognitiva está presente, o cérebro não precisa fazer esforço nenhum. A única coisa que ele tem que fazer é mudar o caminho do estímulo elétrico, do impulso elétrico que a gente tem no cérebro, e ele vai pela via acessória e a memória, a percepção, a cognição, a capacidade de raciocínio fica intacta. Agora, se eu não tenho essa via, se eu não tenho esse preparo feito antes de haver a lesão, o cérebro ele vai ter que se reprogramar. Então, eu já vou ter um cérebro acometido por algum problema, e a gente pensa em Covid, em outras coisas, e ele vai ter ainda que se reestruturar e fazer novas conexões.
Isso pode levar muito tempo e às vezes pode nem ser possível acontecer. Agora, se eu já tenho as vias acessórias, que é a reserva cognitiva, se eu já tenho isso preparado, o cérebro simplesmente lança a mão dessas vias e o paciente consegue desenvolver de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Então, é aquela coisa, o cérebro simplesmente desvia o estímulo elétrico para uma outra via que está ali pronta, que é a reserva cognitiva, e volta ao funcionamento. Então, a recuperação, sem dúvida, é muito mais fácil e é muito mais rápida. Certo, doutor. E você poderia trazer para a gente, eu sei que, né, eu estou aqui com uma opção talvez óbvia, né, mas como fortalecer a reserva cognitiva? Perfeito. Então, a gente fortalece essa reserva cognitiva mantendo o cérebro ativo. Então, a gente tem diversas formas de manter o cérebro ativo. A primeira forma, e uma forma muito interessante, é sempre estar estimulando o cérebro. Então, leitura, exercícios, atividades lúdicas, aí quebra-cabeça, jogos de memória, palavra cruzada, isso é extremamente importante. Uma outra forma que a gente tem de manter esse cérebro ativo é aprender novas atividades. Por exemplo, eu sou destro, então eu vou começar a escrever sempre com a mão esquerda para eu poder estimular novas vias neuronais para que o estímulo elétrico que vai para o impulso motor da mão esquerda seja fortalecido. Eu vou aprender novas atividades, então eu não sei falar, por exemplo, sei lá, japonês. Eu quero aprender a falar japonês, então eu vou aprender uma nova língua, eu vou aprender uma nova habilidade manual, fazer escultura, quebra-cabeças. Então, o cérebro ele precisa estar sempre estimulado. Poxa vida, mas eu não quero aprender uma nova língua, eu não quero aprender nada disso. Leitura. Leitura é extremamente importante. Sempre manter a capacidade cognitiva ao máximo. E, claro, outras formas, e aí formas indiretas, é a gente ter uma vida saudável, a gente evitar a bebida alcoólica, evitar fumar, evitar a vida sedentária, então estar sempre praticando atividade física, e o controle de outros problemas, quem é hipertenso, controlar a pressão, diabetes, manter o funcionamento cardiovascular ativo, que daí a gente consegue manter o estímulo de circulação sanguínea para o cérebro otimizado e a capacidade de oxigenação para o cérebro também preservada. Então, de uma forma direta, que seria o estímulo, sempre está trazendo novas informações para o cérebro, e de uma forma indireta manter a saúde em dia também. Quanto mais eu conseguir trazer informações para o cérebro, mais eu consigo fazer com que o cérebro faça novas conexões. E aí, fazendo novas conexões, como a gente conversou agora há pouco, novas sinapses, e eu consigo aumentar a capacidade cognitiva, isso sempre mantendo essa capacidade cognitiva no máximo. Certo, certo. Doutor, agora partindo para algumas perguntinhas do nosso público que tem assistido, né? A pergunta do Ricardo Maranhão já está bem exemplificada, né, nos exemplos que você trouxe. Ele perguntou aqui como a estimulação cognitiva pode evitar os efeitos do coronavírus, né, no nosso cérebro. Então, é muito sobre isso que você já disse, né, tanto os aspectos da estimulação do nosso cérebro, sempre manter a mente ativa, seja por meio de novos aprendizados, né, aqui a gente diz que a nossa metodologia ela é baseada em novidade, variedade e grau de desafio crescente. Então, são pilares que nos direcionam para o fortalecimento do cérebro, né? E também a questão de manter uma vida saudável, né? Aproveitar que hoje é dia do desafio, né? Que é uma data, na verdade, específica para desafios físicos, né? Mas também já atrelar os dois, né? Sim, sem dúvida. Só para pegar um gancho e ver o quanto essa atividade cerebral, esse estímulo cerebral é importante. Não é incomum pegar pacientes no consultório que vêm com queixas de perda de memória, de raciocínio, e são pacientes que, por cargas da vida, se aposentaram recentemente.
Então, é aquela pessoa que vinha com uma carga de trabalho, uma atividade, mantendo o cérebro ativo por uma série de outras questões, e de repente para do nada. E resolve parar com tudo. Para de ler, para de fazer atividade, fica simplesmente sentado no sofá o dia todo. Então, a gente pega essas pessoas e começa com alguns exercícios e a capacidade cognitiva volta. Então, ele tinha a reserva, só estava lá parado, não estava sendo utilizado, e conforme voltou a ser estimulado, a pessoa volta e consegue voltar a desempenhar as funções de antes, agora na aposentadoria. Certo, certo. Doutor, levando em consideração, a gente vai colocar agora mais uma pergunta, agora da Carolina, de São José dos Campos, é a terceira pergunta, né? Pergunta 3. E a pergunta dela a gente vai colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar junto com a gente, tá bom? Por que é importante pessoas mais jovens desenvolverem a reserva cognitiva e qual é a relação com a Covid-19? Por que é importante pessoas mais jovens desenvolverem... Mais jovem, e qual a relação em relação, no caso, à Covid-19? O quanto antes a gente iniciar o treinamento cerebral, o quanto antes, aí pensando em questão de idade mesmo, na adolescência, na primeira infância, são pessoas jovens, maior vai ser a capacidade de gerar essas conexões entre os neurônios. Maior vai ser a capacidade desse cérebro estar preparado para situações adversas. Então, se eu tenho uma pessoa que começa a desenvolver a sua capacidade cognitiva, desenvolver a sua capacidade neuronal na adolescência, ela vai ter mais conexões, ela vai ter mais reserva do que aquela pessoa que começa a desenvolver a capacidade cognitiva mais tardiamente. Então, o quanto antes eu começo a atividade cerebral, o quanto antes eu começo os exercícios cerebrais, o quanto antes eu vou desenvolver as conexões entre os neurônios, e maior vai ser a reserva cognitiva. Maior sendo essa reserva cognitiva, maior vai ser a capacidade do cérebro de enfrentar adversidades. A Covid-19 é a grande adversidade que a gente tem atualmente, e o vírus, como a gente conversou agora há pouco, ele tem capacidade de lesar diretamente o cérebro, e quando lesa o cérebro, eu vou perdendo essas conexões. Mas quanto mais conexão eu tenho, mais vai ser a facilidade do cérebro de se readaptar a essa nova situação. Então, é extremamente importante que eu tenha essas conexões preparadas caso aconteça alguma coisa, seja, de novo, pela Covid, seja por algum outro problema que possa vir a afetar o cérebro. Então, sem dúvida, o quanto antes eu começar a preparar o meu cérebro, melhor ele vai estar formado, melhor ele vai estar, entre aspas, disposto para trabalhar numa situação de adversidade. Então, de novo, é aquela capacidade que a gente tem máxima do cérebro formar aquelas trilhões e trilhões de conexões. Então, quanto mais eu estimular, mais conexões os neurônios vão fazer, e melhor vai ser a resposta para qualquer adversidade, inclusive para eventual sequelas que possam haver do Covid-19. Certo, doutor. Nós temos uma outra pergunta da Rosimeire Ponzeto, e ela diz o seguinte: tenho 53 anos e ando esquecendo algumas coisas. Isso é normal ou devo me preocupar? Com 53 anos, a gente já pode pensar em alterações, sim, funcionais do cérebro. É importante a gente estar fazendo uma investigação num caso como esse de esquecimento, para a gente tentar, aí a gente quantifica, porque eu dizer, eu estou esquecendo, é uma informação subjetiva. A gente tem mecanismos e a gente tem modos de transformar essa informação, esse esquecimento que é de uma forma subjetiva, em formas objetivas.
E aí é saber até que ponto o esquecimento ele é um esquecimento importante, ou na verdade são esquecimentos do dia a dia. Mas antes da gente ter essa ideia, não, precisamos nos preocupar sim. E mesmo que sejam esquecimentos do dia a dia, a gente tem como trabalhar o cérebro, tem como estimular o cérebro para quê? Para que esses esquecimentos sejam suplantados e a gente consiga voltar a ter uma capacidade cognitiva, uma capacidade de memória, como era antes. Então, claro, qualquer tipo de esquecimento tem que ser valorizado, a gente pode trabalhar com isso, a gente tem como quantificar esses esquecimentos, dependendo do tipo de esquecimento, a gente tem um caminho ou outro. Mas sim, sem dúvida, deve ser valorizado e precisa ser investigado, sim. Então, doutor, uma coisa que eu até queria fazer um adendo, né, que alguns dos nossos educadores até têm trazido alguns bons exemplos, né, de que muitas vezes não é nem em relação, como você mesmo disse, né, a esquecimento. Às vezes pode ser esquecimentos diários. Só que muitas pessoas elas não entendem por que elas têm os esquecimentos diários, né? E uma coisa que os educadores sempre falam que a principal habilidade a ser desenvolvida para a construção da memória é você ter a capacidade desenvolvida da atenção, do foco. Porque a atenção e o foco, a partir do momento que você identifica como você, porque é de uma forma muito particular, né? Muito singular essa questão de como eu consigo me conhecer para saber como eu posso ter atenção e foco 100% para que possa, consequentemente, construir uma memória muito mais estruturada. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, só para a gente aproveitar esse gancho que você colocou. Quando a gente vai levar a formação de uma nova memória, então vamos pegar um exemplo bem simples. Eu peguei um determinado objeto e eu guardei na gaveta da minha escrivaninha. Eu tenho que ter atenção focada para esse ato, porque isso vai levar à formação de um neurotransmissor no cérebro da gente, que é a acetilcolina, e essa acetilcolina vai conseguir desenvolver conexões entre neurônios, inicialmente neurônios de uma região específica do cérebro, que é o hipocampo, e essas conexões ficam gravadinhas lá como se fosse um caminho para eu ter aquele meu objeto, a minha apostila guardada na primeira gaveta da minha escrivaninha. Se eu não tive a atenção suficiente, eu não consegui levar a formação da acetilcolina, eu não consegui a memória. Então, a gente não consegue desenvolver a memória sem que a gente tenha atenção. Sim, sim. Doutor, agora a gente vai para uma próxima pergunta em vídeo, né, do Daniel Barreto, de Salvador, tá bom? Tá joia? Olá, meu nome é Daniel e eu sou de Salvador, na Bahia. Eu trago a seguinte situação. Sequelas neurológicas, como perda de memória recente e dificuldade de concentração, têm sido observadas por pacientes infectados pelo coronavírus. Um estudo publicado pelo periódico Brain indica que as células cerebrais não são diretamente infectadas pelo coronavírus, embora o cérebro sofra esses danos. A Células minha cerebrais são pergunta é: diretamente infectadas pelo coronavírus e estes danos cerebrais são detectados como? Então, a gente atualmente já conseguiu verificar que sim, que o coronavírus pode invadir o cérebro e pode levar à lesão de células neuronais. Essa lesão, muitas vezes, é pequena, ela destrói alguns neurônios e a gente perde algumas das conexões do cérebro, e isso acaba não sendo possível de ser detectado, por exemplo, por exames de imagem, como tomografia, ressonância, porque são lesões muito pequenas. A gente detecta isso em testes clínicos, em testes cognitivos que a gente pode fazer. A gente tem, por exemplo, alguns testes que a gente desenvolve em consultório que a gente consegue quantificar as habilidades cognitivas e aí sim a gente consegue perceber que existe alguma alteração. Se essa lesão que o vírus provocou for uma lesão muito grande, a gente tem uma alteração grande no funcionamento, daí muitas vezes não só no funcionamento cognitivo, mas também em outros processamentos de linguagem, de memória, de motor, aí sim a gente pode até perceber essas alterações em exames de imagem.
Mas o que normalmente a gente vê que são lesões menores, são lesões celulares mesmo, e a gente só consegue detectar isso através de testes clínicos, não com exames de imagem. Certo, doutor. Muito obrigado pelas respostas incríveis. Agora a gente partindo para uma próxima pergunta. Existe hoje um perfil de acometidos por casos graves de Covid ou a doença está atingindo outras faixas etárias? Existe um perfil ou também está atingindo essas faixas Não, etárias? na verdade, a pandemia, perdão, a pandemia mudou. Há um ano e pouquinho atrás, há 10 meses atrás, a gente tinha um acometimento grande e a gente via pacientes com acometimento grave pela Covid-19 em pessoas idosas, pessoas de mais idade. Isso levou a uma mudança, provavelmente a vacinação, isso está levando a uma mudança do perfil dos pacientes, e a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens desenvolvendo formas graves de doença. Então, hoje, a gente tem uma UTI com 30, 40 pacientes, e desses pacientes, 80, 90% tem entre 40 e 50 anos. Não é mais aquele acometimento de pessoas acima de 70 anos como a gente via. E, infelizmente, esses pacientes desenvolvendo formas graves mais jovens estão falecendo, mesmo com idade menor. Então, atualmente, não é raro a gente ver pessoas de 30, 25, 40 anos falecendo por causa de infecção do Covid-19, porque desenvolveram formas graves da doença. Aí a gente deve ter, provavelmente, alguns outros fatores relacionados a desenvolver formas graves da doença que a gente ainda não entende, a gente ainda não sabe. A doença Covid-19, ela é muito recente, a gente sabe pouco da doença, e essa mudança do paradigma da doença que aconteceu para a gente foi algo bastante complicado, essa mudança de idade dos pacientes. É bem complicado a gente ver jovens desenvolver as suas formas graves e muitas vezes não resistirem. E aí a gente tem que ter um alerta, porque muitas vezes a população mais jovem acaba se expondo mais, né? Acaba se expondo mais por causa, muitas vezes, de questões de trabalho, mas também a gente vê se expondo por outras questões, que a gente sabe que ainda não é a hora de sair, de fazer comemorações, de termos festas, isso não é a hora. E a gente vê, infelizmente, essas pessoas se contaminando e muitas vezes contaminando familiares, e às vezes o desfecho, infelizmente, é trágico. Doutor, infelizmente muitas pessoas ainda têm a percepção de que a idade, né, não vai impactar de certa forma, né, mas temos, principalmente você que está atuando diretamente nas UTIs, deve ter acompanhando muito essa mudança, essa transformação, e o recado é esse, né, os cuidados precisam ser mantidos, o momento ainda não é de aglomeração, né, e se a gente tem algum motivo para comemorar esse momento, talvez seja o momento que a gente conseguir, tá todo mundo vacinado e todo mundo tá podendo, de certa forma, visitando famílias, fazendo comemorações de fato, mas ainda não existe um fator para a gente realmente estar comemorando, enquanto tem muita gente ainda sendo acometida. Não, a hora não é, não é agora, a hora não chegou ainda. Só para exemplificar, e muitas vezes a gente precisa trazer esses exemplos para as pessoas entenderem um pouco mais. Essa semana, nós estamos hoje na quarta-feira, na segunda-feira nós perdemos 2 pacientes com menos de 30 anos na UTI. Então, aquela ideia, puxa, eu sou jovem, eu não tenho comorbidades, eu sou atleta, isso vai me proteger do coronavírus? Infelizmente, não. A gente já teve um paciente especificamente que ficou muito, muito grave na UTI em São Paulo. Era um paciente atleta, fazia crossfit, então, não sei se ele pensou nisso ou não, não vale entrar no mérito, mas ele ficou muito grave, ficou quase 3 meses internado na UTI, mas graças a Deus ele se recuperou.
Mas então aquela ideia, não, eu sou jovem, não tenho comorbidade nenhuma, eu sou saudável, se eu pegar o coronavírus, vai ser uma gripezinha, como muita gente fala por aí. Não, infelizmente a gente vê que não é, que pode acometer uma forma extremamente grave e, infelizmente, vir até a falecer, como aconteceu com esses pacientes jovens que a gente perdeu essa semana. Sim, um grande exemplo é o Paulo Gustavo, né? Pois é. Um rapaz novo que era saudável e, infelizmente, aconteceu isso e de uma forma trágica como aconteceu. Sim, mas, doutor, dando continuidade, um dos motivos dessa situação hoje no Brasil são as novas cepas, né? O que é uma cepa de um vírus, doutor, e como ela se forma? Tá? O vírus, ele tem uma conformação inicial. O vírus é uma forma extremamente simples de vida, tanto que há muita discussão científica se o vírus é uma forma de vida ou não. Mas não cabe aqui a gente entrar nessa discussão. Mas o vírus ele é basicamente formado por uma capa de proteína, e dentro dessa capa de proteína a gente tem o material genético do vírus. Nessa capa de proteína, que a gente chama de parede celular, como é uma capa de proteína, existem diversas proteínas. Então, o vírus inicial, por exemplo, tinha a proteína A, B e C. Conforme vai passando o tempo e o vírus ele entra na célula do organismo da gente, ele invade a célula, ele usa todo o material da nossa célula para se reproduzir, e entra um vírus e ele se reproduz e forma 1000 vírus. Só que esse processo de reprodução do vírus pode acontecer em algum momento, de em vez de produzir a proteína A, B e C, o vírus produz a proteína nessa capa que ele tem de proteção, a proteína A, B e D, uma proteína diferente. E essa proteína diferente gera uma capacidade do vírus se adaptar melhor ao meio ambiente. Então, essa proteína D, por exemplo, que não existia, faz com que o vírus consiga invadir mais facilmente as células do nosso organismo. Então, esse vírus que se formou um pouquinho diferente do vírus inicial é uma cepa nova. Ele tem a mesma conformação do vírus inicial, mas ele tem uma pequena diferença numa pequena proteína na parede celular. E ele é mais capaz de invadir a célula e, com isso, ele se replica, ele se reproduz de uma forma mais ágil. Ele é mais infectante, como a gente diz. Então, a cepa nada mais é do que isso. É um vírus, é o mesmo coronavírus, mas com uma pequena diferença em relação ao vírus inicial. Essas mudanças, essas novas cepas, elas acontecem quanto mais o vírus se reproduz. Então, se eu tenho uma infecção que acontece em 10 pessoas, o vírus vai se reproduzir de uma forma limitada naquelas 10 pessoas. A chance de fazer uma proteína nova na parede celular do vírus e surgir uma nova cepa é menor. Agora, se a infecção está descontrolada e eu tenho acometido 1.000, 10.000, 100.000 pessoas, a replicação, que é essa reprodução do vírus, acontece de uma forma muito grande. Então, quanto maior acontece a replicação, maior é a chance da proteína nova surgir. O grande exemplo que a gente está vendo aí acontecer atualmente é na Índia. A gente tem na Índia a infecção completamente descontrolada, a replicação do vírus lá, a reprodução do vírus na Índia está acontecendo de forma exorbitante, de uma forma exponencial. Então, quanto mais o vírus se reproduz, quanto mais o vírus copia a si mesmo, maior é a chance de mudar uma proteína dessa na parede celular do vírus e surgir uma cepa nova, uma cepa mais agressiva, uma cepa que tem capacidade de infectar mais a célula, uma cepa que tem uma capacidade de produzir uma doença mais forte, que é justamente o que aconteceu na Índia e que a gente está vendo que, infelizmente, já disseminou para grandes partes do mundo. E muito provavelmente aqui no Brasil também isso já está acontecendo. Então, quanto mais a gente tem o vírus se espalhando, mais o vírus se reproduz, mais é a capacidade desse vírus mudar um pouquinho a sua forma e maior a capacidade de produzir novas cepas. E aí um recado importante, a gente tem uma cepa nova, que seria essa cepa indiana, ou que foi a cepa do Amazonas, que foi a P1, mas pode não parar por aí, a gente pode ter novas cepas, pode ter a cepa indiana 2, 3, 4, e cada vez mais o vírus fica mais agressivo, com maior capacidade de invadir as células
e com maior capacidade de gerar doenças mais graves. E o risco que a gente corre, isso ainda não aconteceu, nenhum estudo mostrou isso, mas conforme vai havendo a mudança, conforme vai havendo a produção de cepas novas, pode existir a possibilidade de parar de responder às vacinas. Isso não aconteceu. As vacinas que a gente tem hoje, todas funcionam. Mas se a gente não conseguir controlar a doença, se a gente não se isolar, se a gente não usar máscara, se a gente não usar proteção nas mãos, não usar álcool em gel, e o vírus continuar se espalhando, pode acontecer de surgir lá na frente uma cepa extremamente potente, uma cepa extremamente agressiva e que nem responda mais às vacinas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como a gente estava falando agora há pouco, todo cuidado é pouco, ainda não é hora de fazer nenhuma comemoração, de aglomerar, nada. A hora agora é de se isolar. Certo, doutor. A próxima pergunta era por que essas novas cepas são piores, né? E como elas agravam a pandemia, mas basicamente você já acabou trazendo essa resposta para a gente. E muito obrigado. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, o senhor tem percebido em relação à condição dos pacientes hoje, os pacientes do início da pandemia, tipo, alguma condição, e qual é a diferença, assim, em relação aos pacientes no início e agora? A gente, além da percepção que a gente tem na mudança da faixa de idade dos pacientes, a gente percebe uma mudança na agressividade do vírus. A gente tem visto doença mais grave, pacientes evoluindo de forma mais grave. A gente tem percebido que os órgãos, e aí a gente tem principalmente o pulmão sendo muito afetado e o sistema respiratório muito afetado. A gente tem visto que o vírus atual ele tem uma capacidade de lesar o pulmão muito maior do que a gente tinha inicialmente. A gente tem visto pacientes fazer processos de pneumotórax, que a gente fala, que é quando uma parte do pulmão forma uma bolha e essa bolha estoura e o ar fica represado ali dentro da caixa torácica e faz isso de forma espontânea, provavelmente pela agressão que o vírus é capaz de produzir no pulmão desse paciente, que a gente não via no começo da pandemia. Uma outra coisa que a gente tem visto, e infelizmente cada vez mais, é a alteração e a sequela neurológica que esses pacientes desenvolvem. Então, não é raro a gente ter paciente na UTI, já em fase de recuperação da infecção pelo coronavírus, da Covid-19, desenvolvem quadros de agressividade, quadros de agitação, quadros de confusão muito importante, coisa que a gente não via lá atrás, a gente tem visto agora. E agora a gente tem visto os pacientes já recuperados, que desenvolveram, infelizmente, as sequelas do coronavírus, e a gente tem sequelas diversas, eventos trombóticos, eventos vasculares, eventos cardiológicos e eventos cerebrais, a gente tem percebido de uma forma muito grande nesses pacientes. Então, a pandemia, como a gente conversou agora há pouco, tem mudado, o vírus tem ficado mais agressivo e tem produzido mais sequelas nos pacientes que eventualmente se recuperam. Certo, doutor. A sua especialidade é o cérebro humano, né, como neurologista. Como tem sido a sua atuação na UTI da Covid? A gente trabalha para tentar minimizar os efeitos que a doença pode levar no cérebro. A gente tenta fazer uma série de mecanismos para proteger esse cérebro, e a tentativa de proteção que a gente faz é, voltando, manter aquela reserva que o cérebro tinha intacta. Tentar evitar que os neurônios venham a sofrer, tentar evitar que os neurônios venham a se degradar e aquelas conexões que a gente tinha formado, elas venham a se perder. É claro que muitas vezes a gente tem essa tentativa, o intuito é esse, mas a gente muitas vezes não consegue e a pessoa desenvolve sequelas, desenvolve as lesões e a alteração cognitiva, como a gente conversou agora há pouco. Então, a gente tem uma série de mecanismos, a gente tem uma série de medidas que a gente diz neuroprotetoras, que a gente tenta implementar na UTI e tenta implementar nesses pacientes para tentar
fazer com que essa capacidade neuronal seja preservada. É difícil, né? Não é que então tem essa possibilidade, eu vou ficar tranquilo, não, infelizmente não, porque muitas e muitas vezes a gente não consegue, mesmo fazendo todas as medidas clínicas, todas as medidas protetoras, a gente não consegue proteger da maneira eficaz e as sequelas elas vêm. Certo, doutor. E para a gente encerrar, né, a nossa conversa, o senhor poderia deixar algumas dicas para a gente ter um cérebro saudável e qualidade de vida? Sem dúvida, isso é uma questão bastante interessante e muito importante. A gente tem que manter o nosso cérebro o máximo ativo possível. Nunca deixar para lá atividades cognitivas, nunca deixar para lá atividades que levam a estímulo cerebral. E aí a gente tem inúmeras, vocês desenvolvem de uma maneira fantástica diversas dessas atividades, e isso é extremamente importante, manter o cérebro na capacidade máxima o tempo todo. Além disso, um estilo de vida saudável, evitar fumar, evitar, obviamente, de usar drogas, evitar de bebida alcoólica, atividade física sempre de uma maneira extremamente importante. A atividade física a gente consegue melhorar a capacidade cardiovascular e eu consigo melhorar a oxigenação, a circulação no cérebro. Alimentação é extremamente importante. A gente sabe cada vez mais que alimentos ricos em ômega 3, e aí os peixes de uma maneira geral, e menos carne vermelha, isso é extremamente importante para manter o funcionamento cerebral ativo e o funcionamento cerebral de uma forma otimizada. Tomar cuidado com doenças crônicas, a gente falou agora há pouquinho, pressão alta, diabetes, colesterol, tá sempre se cuidando, e as pessoas que porventura sejam hipertensas, sejam diabéticas, tá controlando isso de uma forma adequada para minimizar os riscos que possa vir a ter no sistema nervoso. Eu sei que não é fácil, mas às vezes diminuir o estresse, diminuir a carga de irritação, de nervosismo, de problemas do dia a dia, a gente precisa manter o cérebro ativo com coisas boas, não manter o cérebro ativo com coisas ruins, mas muitas vezes a gente não consegue diminuir esse estresse, mas a gente tentar de uma forma, da melhor maneira possível, diminuir esse estresse. A gente sabe que processos de meditação, processos de autoestímulo cerebral, de você parar, você conseguir e você respirar de uma forma adequada, e você se perceber melhor também ajuda demais o funcionamento neuronal. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, são coisas simples no dia a dia que a gente consegue fazer com que o cérebro permaneça ativo, a gente vai poupando a capacidade e a reserva cognitiva, e se lá na frente a gente tiver um problema, seja com Covid, seja com qualquer outra alteração e doença neuronal, a gente vai estar mais preparado e vai estar mais bem adequado para enfrentar essa nova questão do dia a dia. Certo, doutor. Basicamente, são N fatores que auxiliam, né? Sim. Eu acho que, se eu puder fazer até um adendo, de que eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Sim. Porque a partir do autoconhecimento que a gente consegue identificar quais são os motivos pela qual a gente está estressado e como reverter isso, né? Como incluir em nossa rotina também, ser disciplinado de certa forma em relação a ter um foco, né? Porque nada mais, nada menos de que todos esses cuidados é em relação ao nosso corpo, que é o único bem nosso que pertence a nós, de certa maneira, e que é único e que é uma vida só. Então, quando a gente fala de aproveitar a vida, não é escrachar, né? Uhum. Mas é cuidar muito bem desse material que nos faz estar presente aqui, né? Sim, então é basicamente isso. Isso, perfeito, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Doutor, gostaria muito de agradecer, agora é uma mensagem mais particular minha também, em si, do Supera, agradecer a você, agradecer a todos os profissionais de saúde, não tem sido fácil, mas com muita força, muita coragem, muito amor pelo papel que vocês têm, a gente tem conseguido, de certa forma, né, passar por esse contexto desafiador, ao mesmo tempo que também precisamos que as pessoas tenham cada vez mais consciência de que, na verdade, a gente só vai sair logo dessa com todos, né? Sim. Não só com
os profissionais de saúde ali trabalhando, mas é um conjunto de fatores, é um pensamento que as pessoas precisam ter de forma mais coletiva, de que só conseguimos sair de uma situação desafiadora quando a gente percebe o quanto juntos conseguimos chegar a resultados incríveis. Sim, sem dúvida. A gente só vai sair dessa se todos se ajudarem, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Foi muito legal poder expor algumas coisas e poder passar um pouquinho do dia a dia da gente. E, sem dúvida nenhuma, pedir para todos, vamos nos proteger, a hora não é essa de fazer nada de diferente, vamos continuar se protegendo. Lá na frente tudo vai voltar ao normal, mas agora ainda não. Agora vamos tomar muito cuidado. Tá certo, doutor. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira e até em breve. Obrigado para você também, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Daniel e eu sou de Salvador, na Bahia. Eu trago a seguinte situação. Sequelas neurológicas como perda de memória recente e dificuldade de concentração. Voltamos agora aqui pro Momento Supera, já estamos dele, né? Mas estamos numa conversa aqui muito agradável, muita informação pertinente e importante. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa entrevista, né? Essa foi a intenção nossa. Temos, né, trazido alguns educadores fazendo um Momento Supera diferente. Essa foi uma edição especial. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? E antes de encerrarmos a nossa live, eu tenho alguns recadinhos que é muito importante, então eu peço que você fique aí, tá bom? Espera um pouquinho que a gente já vai encerrar essa live e eu quero contar com vocês com algumas coisas. A primeira informação é: vocês perceberam, na verdade, pelo que o doutor falou, que é importante a estimulação do cérebro. Então, você ainda que tem dúvidas de como a metodologia do Supera funciona, né? E quais os benefícios que você vai conquistar, eu indico que você agende uma aula gratuita para você ter a experiência de vivenciar uma aula Supera. Então, na descrição do vídeo e até mesmo nos comentários, tem um link para que você possa agendar na unidade mais próxima de você. Tá bom? Então vamos lá, vamos estimular esse cérebro, tá bom? E para quem sabe, o Momento Supera sempre tem um desafio, né? Porque quem não se desafia não transforma, né? Não se torna algo melhor, ainda mais melhor, né? Então, para quem sabe, todo no finalzinho de aula nós temos um desafio que é para você resolver e trazer a resposta para a gente na próxima aula. Então, vamos colocar. Vamos lá. O desafio dessa semana. Tirem fotos, porque eu quero a presença de você na próxima aula, hein? Próximo Momento Supera ainda não acabou. A gente vai até dia 16 de junho. Eu quero todo mundo aqui, porque, ó, deu um trabalhão. Então eu quero todo mundo aqui, porque é importante e eu foquei de verdade em trazer, junto com a nossa equipe, o melhor conteúdo para você e eu quero muito a sua ajuda para que esse conteúdo chegue na casa de muita gente, porque vocês devem ter percebido que é muito importante a estimulação cognitiva e a construção da sua reserva cognitiva, tá certo? Então vamos lá pro desafio, né? O desafio, já tirem fotos, por favor, porque descubra a resposta. Perdão, pessoal, na verdade esse desafio ele é o descubra essa resposta. Na verdade, o que vocês vão precisar é resolvam as operações abaixo. Então tirem foto, não coloco ainda a resposta, tá bom? Não coloque a resposta, tirem fotos e aqui, lendo o comentário de vocês, né? A Kalinka falou o seguinte: Eba, e qual a lição de casa? A lição de casa é estimular o cérebro e se cuidar. Cuidar de você, cuidar de quem está na sua casa, cuidar do vizinho, porque, pessoal, enquanto não tivermos esse pensamento de que juntos, só juntos, a gente vai conquistar muita coisa, isso vem desde os primórdios. O ser humano só conseguiu se desenvolver a partir do momento que ele reconheceu
que na união, no pensamento coletivo, que ele consegue de fato crescer, tá bom? Então, é essas lições que eu trago. Quero oferecer então essa possibilidade da aula gratuita e agradecer a sua presença por essa manhã, né? Quero agradecer também ao pessoal aqui da produção, o Evandir, que ficou conversando com vocês aí no bate-papo, o Estevão, que ficou aqui por trás das câmeras, na produção. Quero agradecer de fato novamente a presença do Dr. Marco Paulo Nancy, neurointensivista, que tem atuado na linha de frente, né, contra a pandemia, e a sua presença. Muito obrigado e eu espero você na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!